Oi, meu nome é Brenda Maia Alves, eu sou designer e socióloga pela UFMG e faço um outro mestrado agora em urbanismo pela Escola de Urbanismo de Paris. Eu comecei a minha pesquisa sobre mobilidade e gênero na UFMG e continuo essa pesquisa agora na França, tentando entender as conexões entre mobilidade e gênero. Dando um passinho atrás, a mobilidade, ela começa a ser entendida primeiramente pelo âmbito dos modais, da engenharia, da infraestrutura, como essa cidade se conecta, quais são as infraestruturas que podem atuar nisso, BRT, trem-bala, etc. Uma discussão super interessante, mas que começou a também ser interpretada nos estudos sociais de entender que esse espaço físico e simbólico de conexão da cidade, de acesso à cidade, é um assunto que nos impele na nossa vida, na nossa rotina, no dia a dia. Com essa virada da mobilidade, que começa com Schiller e Euler, a gente depois tem uma perspectiva, um foco em entender a mobilidade voltada para as mulheres. Porque se entende que o tempo inteiro, essa cidade forte, generativa, capitalista, é uma cidade que abraça muito bem os homens, mas que as mulheres têm um lugar específico que pode ser interpretado e entendido melhor. Nessas pesquisas voltadas para o estudo das mulheres em mobilidade, se entende que as mulheres, por serem muitas vezes as cuidadoras das crianças, constroem uma experiência da cidade muito focada nessa criança, nessa família que ela coordena, que ela cuida. Então, que as mulheres têm um raio de participação menor na cidade, que as mulheres estão sempre interpeladas pelas atividades dos filhos e que elas limitam o seu acesso à cidade de acordo com essa formatação da família e do tempo que elas têm para poder acessar os lugares. Sem falar na questão de acessibilidade de física, né, para carrinhos de bebê, etc., financeira, de poder acessar a mesma cidade, ter grana para uma família de 5 pessoas, por exemplo, pegar um ônibus e passear, etc. Dentro disso tudo, ao estudar um pouco sobre mobilidade e gênero, esse papel dessa mulher é muito interessante. E na pesquisa de uma pesquisadora da UFMG, Gabi Faria, ela fala no final que seria interessante pesquisar sobre mulheres lésbicas, outras mulheres que também habitam a cidade. Nessa toada, eu fiquei interessada, instigada de entender mulheres mais jovens, mulheres mais velhas, mulheres não cisgêneras. Como que essas outras mulheres também estariam na cidade, construindo essa cidade. Partindo muito desse lugar que existe a violência, existe a dificuldade, mas que assim como as mulheres estão ali construindo as suas possibilidades de cidade, criando grupos, criando atividades, mesmo com toda a dificuldade, existe um movimento acontecendo e que seria muito interessante entender esse movimento. Então, em Belo Horizonte, que é uma cidade metropolitana com mais de 2 milhões de habitantes, tem um sistema de BRT, não tem metrô quase, tem uma linha de metrô. A gente foi entender nessa região metropolitana também da cidade, que as pessoas vivem próximos à cidade para pagarem mais barato, né, de aluguel, etc. A gente focou em entender, eu e minha orientadora, o público trans de Belo Horizonte. Dentro do LGBTQIA+, como é que as pessoas trans estavam se mobilizando em Belo Horizonte? Dessa forma, a gente fez diversas entrevistas, foi atrás de estudos que já falavam sobre isso e entendeu que existia um fenômeno muito parecido com a literatura em Belo Horizonte. Quando venho agora para a França para continuar meus estudos em urbanismo, é, volto para essa pesquisa, pesquisando agora numa cidade menor que se chama Creil, que faz parte como se fosse da região metropolitana de Paris. Não é verdadeiramente, mas é como se fosse, porque é conectada por um trem, que em 30 minutos você está na cidade, ou por um RER, que é como um metrô mais longo, que você em 45, 1 hora está na cidade, que é o trajeto normal das pessoas para irem a Paris. E essa cidade de Creil, ela é muito interessante, porque por mais que seja uma cidade menor, tem cerca de 30 mil habitantes, ela é uma cidade que recebe muitos imigrantes, ela é composta de 98 nacionalidades hoje, é uma cidade de esquerda, é uma cidade que tem diversas associações trabalhando com as pessoas que chegam na França, que não falam a língua, que têm outras culturas, mas que não fala no assunto LGBT, porque principalmente essas pessoas, na sua maioria, vêm de religiões que é interdido ser LGBT. Então, são cidades diferentes, mas que por algumas similaridades, serem ali um centro de conexão das pessoas, a gente entendeu que poderia fazer algumas comparações. E, felizmente ou infelizmente, o fenômeno de como as pessoas LGBTQIA+, são na mobilidade, assim como na literatura, foi muito similar. Então, no trabalho em Belo Horizonte, foi um trabalho mais longo, de 2 anos, a gente fez diversas entrevistas com pessoas LGBT, trans especificamente, pessoas trans masculinas, trans femininas, uma questão sobre o tom de pele, a raça, que não aparece muito na literatura feita na Inglaterra, em outros países, aparece muito forte no Brasil como um diferenciador das pessoas trans e as suas experiências na cidade. E em Creil, por não conseguirmos ter falado com tantas pessoas LGBT, a gente falou com muitas associações que mostraram como isso acontece na cidade, mas em algumas entrevistas a gente entendeu que tem muita similaridade. É, Pensando nisso na mobilidade generificada, né? É isso, os indivíduos não acessam a cidade desde um mesmo ponto. Essa cidade feita para livre, acessível, conectada, não é uma realidade para todos. E
É a geografia, e a geografia queer, principalmente, que tenta entender essas possibilidades. Quando Dora Marsen vai falar desses espaços de poder, né, das geografias de poder, é que todos os espaços, mesmo que a gente tenha dificuldade de olhar no primeiro momento, são marcados pelo padrão do que pode ser feito ali ou não. Se é uma pessoa branca ou não, se é uma pessoa com mais acesso, mais dinheiro ou não, se é acessível à noite ou não, se é possível, é seguro para uma pessoa do gênero feminino ou não. Então, toda a cidade, o tempo inteiro, tá falando isso pra gente, mesmo a gente não prestando atenção. Então, a geografia queer vai prestar atenção em como essa cidade se apresenta pra gente. E um outro tópico que foi muito importante entender quando a gente estava fazendo essa pesquisa sobre a questão LGBTQIA+, e sobre a questão de transgeneridade, é como toda essa questão do corpo em transição, o corpo que se movimenta e que está se construindo, ele reflete muito nas possibilidades da cidade. Então, enquanto o indivíduo aqui, ou esse grupo, está se construindo, é um processo devagar, lentamente, a cidade também está acontecendo não só como um coadjuvante, mas como um protagonista nessa construção do indivíduo e da sua identidade de gênero. Então, é muito interessante como as duas coisas vão caminhando concomitantemente. E aí a gente chega nesse tema da transmobilidade, que eu usei mais em Belo Horizonte, que diversos fatores, são diversas variantes que constroem todas essas possibilidades de uma pessoa trans se mobilizar na cidade, toda a questão do seu corpo, como ele é passável ou não, como isso é um sinal vermelho ou verde para que a pessoa possa ir e vir ou não, e também como a imobilidade, a falta de acesso, a pobreza de mobilidade está presente nesses corpos trans, que por toda a sua história de falta de acesso, de indignidade ao acesso ao mercado de trabalho, ao estudo, ao acesso de casa, vão acumulando dificuldades para poder acessar essa cidade plenamente. E também essa invisibilidade, que é, a gente não tem números sobre pessoas trans hoje nas cidades, a gente não tem estatísticas, a gente não tem conhecimento para se fazer política, e isso faz com que seja ainda mais difícil que a gente tenha acesso às pessoas e a melhorias para essas pessoas na cidade. Em Belo Horizonte, a gente fez uma questão mais de entrevistas, metodologia em campo, e em Crelli foi uma conversa diferente, foi focado nas associações, entender como elas agiam na cidade, como elas não agiam na cidade, então, de novo, fomentando esse ponto da invisibilidade, que as pessoas não conseguem ser vistas, não existem teoricamente, e essa não existência faz com que elas não sejam protegidas de alguma forma. E aí, como resultados, a gente pode falar, tanto em Crelli como em Belo Horizonte, como na literatura, isso aparece também bastante, como essa questão da construção da identidade e dos corpos em transmobilidade, os corpos LGBT, eles têm essa dificuldade de se mostrarem na cidade, e como essa questão da passibilidade é o que traz esse marcador de sim ou não para as pessoas. Então, um homem trans branco, ele vira invisível na cidade, ele vira o homem padrão, então ele vai conseguir acessar diversos lugares, ele, em algumas falas até, eu me esqueço de que eu sou trans, porque agora eu tenho acesso à cidade. Ao passo que para uma mulher trans, com baixa passabilidade, ela vira o grande foco de abuso, assédio, tanto no transporte coletivo quanto no transporte individual, tipo carro de aplicativo, o tempo inteiro sofrendo assédio, violência, e aí elas constroem uma estratégia de ter o seu taxista de segurança, vai pagar mais caro nesse transporte, mas se sente segura, então esse dinheiro sai de algum outro lugar para poder pagar essa segurança. Então, como isso influencia na vida para o homem trans negro? Vira-se um alvo de insegurança de policial, de ter medo de sair de casa, então, que isso vai refletir num outro aspecto ali na frente. Então, as violências são específicas para cada tipo de pessoa, mas no tempo inteiro é a discriminação, o inacesso, a insegurança e as estratégias de evitação, que essa cidade se transforma num campo de batalha tão forte que vai gerar isso que a gente vai falar ali na frente de casa-exílio. Vou passar aqui. Então, a gente tentou construir essa explicação de como essa identidade é construída na cidade, como a mobilidade e a cidade influencia nessa construção de identidade. Então, por exemplo, como o trabalho vai ser um impeditivo para que essa pessoa exerça a sua identidade, ela vai atrasar esse processo, tentando achar um trabalho, por saber que é muito mais complexo ter um trabalho formal se você é uma pessoa trans. Então, normalmente, inicia-se o processo de transição de gênero, por exemplo, bem mais tarde, porque você precisa ter alguma garantia, né, de ter um trabalho, como a vestimenta o tempo inteiro tem que ser pensado, o ônibus como transporte público, como o seu corpo apresenta-se como uma dificuldade nesse transporte público, e aí você tem que pagar mais caro no transporte individual, todas essas questões. E também como essa questão de passabilidade é muito um validador da mobilidade das pessoas ou não. Que, de novo, entra nesse lugar de só se você esteticamente consegue ser visto como gênero binário, você vai poder acessar as coisas como um simples banheiro ou um salão de beleza só para mulheres. Você tem que conseguir
ser lida socialmente como mulher, e isso gera diversas dificuldades na vida dessas pessoas. Então, a gente entendeu que essa cidade fragmentada é por causa desse lazer que só é possível quando existem outras pessoas para ir junto com você e voltar. É um lazer possível, que é um lugar que você se sente confortável, que tem que ser bem especificamente LGBT, que é mais amigável, que tem que ser acessível para que você possa voltar, que muitos cis e quis para que seja possível ter um lazer nessa cidade, bem fragmentado, bem específico em algumas zonas da cidade. Em Creil, por exemplo, não há esse lazer, você tem que ir a Paris para ter possibilidade de acessar esse lazer, mas tem que matematicamente pensar quando o trem vai passar. Então é um lazer assim, é um trabalho ter o lazer. E aí o que acontece? O trabalho, é isso que eu falei, de atrasar o seu processo de identidade de gênero por ter medo de, antes de conseguir o trabalho, conseguir acessar esse lugar. E todo esse medo do lazer, todo esse lazer fragmentado, gera ai, perdão, gera uma questão que a gente chamou de casa-exílio. Conversando com essas pessoas trans e LGBT, que ia mais, todo esse processo de transição de gênero, ele não acontece de um dia para o outro. Ele é um processo que vai acontecendo ao longo do tempo. A cidade vai acontecendo, a pessoa vai se identificando com o seu gênero ao longo do tempo. Mas começa cedo, na infância, na adolescência. E aí a casa da pessoa, o refúgio, o local solitário, passa a ser um local de segurança. Então, quando essa pessoa, anos depois, já se identifica com um outro gênero, já está confortável consigo mesmo na sua pele, essa casa passa a ter esse lugar de segurança, que aparecia muito nas nossas entrevistas como personalidade caseira. A gente tem esse senso comum de que pessoas trans, pessoas LGBT estão na cultura, na arte, mas as pessoas que não são tão conectadas com esse universo, que têm uma vida comum, vamos dizer assim, é, elas estão em casa, porque elas têm medo da cidade. Estar na cidade, botar o corpo na cidade, é uma situação de estresse. Então, essa personalidade caseira surge como eu prefiro ficar em casa, eu amo a minha casa. Agora que eu tenho uma casa, eu todo o tempo tô aqui, eu e meu marido somos caseiros, a gente gosta de cozinhar. Mas é mesmo uma personalidade caseira ou é porque a cidade se apresenta como um campo de guerra? Então, essa casa-exílio, ela aparece como o único lugar possível de se tirar a sua armadura e ser possível de existir. O que é muito interessante, de alguma forma, se a gente pensa que ter um lugar seguro é importante, mas que também, quando a gente pensa no outro lado, de como é na cidade que acontecem as disputas filosóficas, sociais, como é na cidade, que o nosso corpo presente nos faz entender que existem outros corpos importantes para serem colocados na conversa, na disputa política. Se essas pessoas só ficam em casa e têm medo da rua, como a gente vai construir isso? Se a gente não tem dados, a gente tem medo, os números falam de super insegurança no transporte público, super insegurança voltando à noite para casa. Como a gente constrói qualquer coisa, qualquer política, qualquer diferença, se essas pessoas estão em casa, se elas têm medo? Nós que não somos trans, não somos o foco da insegurança, como que a gente, então, muda essa narrativa? Então, em alguns textos como Cidade Antirracista, Butler, ou mesmo quando a gente pensa em bairros gays, quando a gente pensa em todas essas questões de como essas pessoas podem se sentirem parte dessa cidade e tomarem parte nessa cidade, porque senão vamos para sempre ficar falando dessas pessoas desde esse lugar da insegurança, do corpo indigno, do corpo que não é possível de existir nessa cidade. Então, essa pesquisa é uma pesquisa quase que exploratória por conta de tanta dificuldade de acessar os dados, acessar as pessoas, mas instiga, eu gostaria, né, que instigasse para que mais pesquisas fossem feitas nesse tema. A vivência das pessoas transmasculinas, a vivência das pessoas não binárias, que têm que jogar com o seu corpo para acessar a cidade, que são violentadas, microviolências o tempo todo, esse olhar o tempo inteiro para essas pessoas que não é uma violência física, mas é uma violência de se sentir o tempo inteiro acuado. Então, há muita coisa para se descobrir, para se falar sobre esses temas das pessoas LGBT em mobilidade, como essa cidade se abre para as pessoas, como o transporte público, o acesso, a formação de pessoas que trabalham, que vão receber essas pessoas de um jeito diferente. Tudo isso é muito importante, mas também essa questão de todas as políticas se constroem na rua. A gente precisa estar na rua, a gente precisa estar na cidade para construir essa sociedade mais aberta. Então, como essa cidade pode ser possível para essas pessoas, como toda essa transição, não são só as pessoas trans que estão em transição o tempo inteiro, todos estamos passando por diversas modificações o tempo todo. Como essa cidade pode ser aberta para todo esse movimento? Porque a cidade é movimento, a cidade se constrói na rua. Então, essa é a minha pesquisa, eu ainda quero continuar, mas eu agradeço a oportunidade de compartilhar com vocês e super aberta a compartilhar conhecimento, aprender e trocar. Obrigada.